Minha esposa e a família dela me trancaram para morrer na nevasca. Congele, inútil. Desapareci sem avisar e meu celular explodiu dias depois com mensagens desesperadas. Tudo começou como tantas outras histórias, com a doce ilusão de uma vida familiar perfeita. Eu era Ricardo, um analista de sistemas de 38 anos, casado com Ana há uma década. Tínhamos dois filhos maravilhosos, Pedro, com seus 8 anos cheios de energia, e a pequena Sofia, uma tagarela de 6 anos com um sorriso que derretia qualquer coração. Nossa casa, um sobrado de 3 quartos em um bairro tranquilo aqui em São Paulo, era o nosso refúgio, o palco das nossas alegrias e pequenas desventuras cotidianas. Eu trabalhava duro, é verdade, mas meu emprego em uma empresa de tecnologia me permitia proporcionar uma vida confortável para nós quatro. Não éramos ricos, longe disso, mas nunca nos faltou o essencial e ainda sobrava para um cinema no fim de semana ou um pequeno passeio no parque. Éramos, aos meus olhos, uma família feliz e completa. Essa tranquilidade, no entanto, começou a ruir de forma lenta e sorrateira, como uma infiltração que a princípio parece inofensiva, mas que com o tempo mina toda a estrutura. O ponto de inflexão ocorreu quando os pais de Ana, Marta e Roberto se viram em uma situação financeira delicada e perderam o apartamento onde moravam. Ana veio falar comigo com os olhos marejados, a voz embargada pela preocupação. Ricardo, eles não têm para onde ir. Será só por um tempo, até encontrarem outro lugar. Podemos ajudá-los? Não podemos? Como eu poderia dizer não? Eram os pais dela, afinal de contas. Em momentos difíceis, a família deve se apoiar. Que ingenuidade a minha. As primeiras semanas com Marta e Roberto em casa foram, no mínimo, desconfortáveis. Havia um clima estranho pairando no ar, como se a casa tivesse diminuído de tamanho da noite para o dia. Marta, a mãe de Ana, tinha uma maneira peculiar de ajudar. No começo, parecia atenciosa, sempre oferecendo sugestões sobre como organizar as coisas, onde guardar os mantimentos, até mesmo como dobrar as roupas. Mas logo suas sugestões se transformaram em críticas veladas, depois em reclamações abertas sobre como nós, Ricardo e Ana, conduzíamos nossa própria casa. Vocês não acham que seria mais prático colocar os temperos aqui? Ela dizia, abrindo armários sem sequer pedir licença. Ou então, essa cortina não combina com a decoração, não me consultaram antes de comprar. Roberto, o pai de Ana, era uma figura ainda mais presente. Aposentado precocemente por problemas de coluna, que, curiosamente, sumiam milagrosamente quando a conversa era sobre uma pescaria com os amigos, ele passava o dia inteiro esparramado no sofá da sala, assistindo à televisão em um volume ensurdecedor. Os desenhos animados que Pedro e Sofia tanto gostavam eram substituídos por programas de auditório e noticiários barulhentos que ecoavam por toda a casa. Qualquer tentativa minha de baixar o volume era recebida com um olhar de reprovação de Ana, seguida da inevitável frase: "É a casa deles também, Ricardo. Tenha um pouco de consideração." Essa frase, aliás, logo se tornou a trilha sonora da minha crescente irritação. Um mês depois da chegada dos pais de Ana, a situação ficou ainda mais interessante. Júnior, o irmão mais novo de Ana, apareceu para ficar só por algumas semanas, enquanto procurava um emprego. Júnior tinha 32 anos, uma coleção impressionante de desculpas para sua falta de estabilidade profissional e uma opinião forte sobre tudo, especialmente sobre a minha falta de ambição na carreira. As semanas se estenderam e Júnior, ao invés de procurar trabalho ativamente, passava a maior parte do tempo jogando videogame e reclamando da vida. Ele se instalou no meu escritório, o único espaço da casa que eu realmente considerava meu. Meus livros, que eu tanto apreciava, foram empilhados em caixas no canto da garagem para dar lugar à sua parafernália eletrônica e à sua coleção de jogos. A escrivaninha onde eu costumava trabalhar à noite, em paz e silêncio, agora era dominada por controles, fones de ouvido e embalagens vazias de salgadinhos. Em apenas 3 meses, a dinâmica da nossa casa se tornou irreconhecível. Eu não era mais consultado sobre absolutamente nada. As paredes da sala,
que antes tinham um tom de azul claro que Ana e eu havíamos escolhido juntos com tanto carinho, agora estavam pintadas de um bege sem graça que Marta considerava mais elegante. Meu velho e confortável sofá de couro, onde eu gostava de relaxar depois de um longo dia de trabalho, desapareceu, substituído por uma cadeira de balanço antiga que Roberto trouxe da casa dele e que, segundo Ana, ocupava menos espaço. Para evitar discussões, eu simplesmente concordava com tudo, engolindo a seco a minha frustração crescente. Para tentar manter a sanidade e evitar o constante atrito, comecei a aceitar todas as horas extras que apareciam no trabalho. Me voluntariava para projetos que ninguém mais queria pegar, só para ter uma desculpa para chegar mais tarde em casa. Às vezes, trabalhava até tão tarde que, quando finalmente chegava, todos já tinham jantado e estavam se preparando para dormir. Poderia ter avisado que viria jantar. Ana me disse uma noite, com um tom de voz que me fez sentir como um hóspede inesperado à minha própria mesa. As conversas em família começaram a me excluir sistematicamente. Eles falavam de acontecimentos do dia, piadas internas e planos que tinham feito sem me consultar. Quando eu tentava me juntar à conversa, Júnior revirava os olhos com impaciência ou Marta sutilmente mudava de assunto. Ele sempre foi muito sensível, Ana me dizia depois, quando eu expressava meu desconforto na privacidade do nosso quarto. Na minha família, a gente fala as coisas como são, sem tanta frescura. Em uma sexta-feira à noite, cheguei em casa exausto, ansioso por um banho quente e um pouco de paz. Mas ao abrir a porta da garagem, encontrei um cenário de caos. Marta e Roberto tinham decidido organizar o espaço. Meus projetos pessoais, nos quais eu vinha trabalhando nos meus raros momentos de folga durante meses, estavam jogados em um canto, alguns até mesmo no lixo. Havia ferramentas enferrujadas que eu nunca tinha visto antes e caixas de apetrechos de pesca de Roberto por todo lado. O que aconteceu com as minhas coisas? Perguntei, tentando manter a calma. Roberto, sem sequer olhar para mim, respondeu com um tom displicente. Ah, eram só umas tralhas juntando poeira. Precisávamos de espaço para as minhas coisas. Mas ali estava a casa de bonecas que eu estava construindo para Sofia, as peças de madeira cuidadosamente cortadas e lixadas. Mas eu estava construindo uma casa de bonecas para a Sofia. Tentei explicar, procurando pelas peças. Roberto deu de ombros. Já comprei uma de plástico, bem melhor do que essa coisa que você estava fazendo. Olhei para Ana, esperando algum tipo de apoio, mas ela apenas encolheu os ombros, evitando o meu olhar. A verdade é que estava ocupando muito espaço e o pai precisava de lugar para as ferramentas de pesca dele. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo que cada canto da minha vida estava sendo invadido e alterado sem o meu consentimento. Ana dormia tranquilamente ao meu lado, alheia ao turbilhão que se formava dentro de mim. A situação atingiu um ponto crítico exatamente uma semana atrás. Foi o dia da pior nevasca que São Paulo viu em anos. Eu tinha aceitado ficar até mais tarde no escritório para finalizar um projeto urgente. Dirigi com cuidado pelas ruas cobertas de neve, pensando em como eu ansiava por um banho quente e minha cama. Cheguei em casa perto das 10 da noite. Para minha surpresa, minha chave não funcionou na fechadura. Tentei várias vezes, pensando que talvez o frio tivesse afetado o mecanismo. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Bati na porta com mais força. Finalmente vi a cortina da janela da sala se mover. Lá estavam todos, Ana, seus pais e Júnior, olhando para mim através do vidro. Eu podia ver o calor aconchegante da casa, as luzes de Natal que eles tinham instalado sem me consultar e seus rostos iluminados por uma estranha mistura de diversão e desprezo. Abram a porta! Está um frio horrível aqui fora! Gritei enquanto a neve começava a se acumular nos meus ombros. Roberto se aproximou da janela e disse claramente: que se vire o aproveitador. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Aproveitador? Eu pagava a hipoteca, as contas, a comida que todos eles consumiam. Ana, por favor, abre a porta, implorei, focando no rosto da minha esposa, esperando um vislumbre de compaixão. Ela trocou um olhar com o irmão que disse, alto o suficiente para eu ouvir,
Congela para aprender quem manda aqui. O que realmente despedaçou meu coração não foram as palavras, mas o que veio depois. Ana bateu as mãos com Júnior e riu. Ela riu enquanto eu tremia na neve, como se meu sofrimento fosse a piada mais engraçada do mundo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Eu não gritei, não ameacei, não implorei mais. Simplesmente me virei, caminhei até meu carro, cobi e entrei. A última imagem que vi pelo retrovisor foi Roberto fechando a cortina, como quem fecha um capítulo insignificante de sua vida. Mal sabiam eles, mas eu também estava fechando um capítulo e eles não fariam parte do próximo. Muitos me perguntam por que não chamei a polícia naquele momento. Honestamente, eu não estava pensando com clareza. A humilhação, o frio cortante e a traição me nublaram o julgamento. Além disso, o que eu diria? Que minha família me deixou trancado para fora da minha própria casa? Soa patético, até mesmo agora, enquanto escrevo isso. Mas o que aconteceu depois justificou minha decisão de simplesmente ir embora. Dirigi sem rumo por quase 1 hora, com o aquecedor do carro no máximo, tentando processar o que acabava de acontecer. As lágrimas congelavam em minhas bochechas. Não era apenas o frio físico, era uma frialdade que vinha de dentro, do reconhecimento de que minha própria esposa havia escolhido me humilhar em vez de me proteger. Finalmente, parei em um motel de beira de estrada, um daqueles lugares com letreiros de neon piscando e quartos com cheiro de desinfetante barato. Uma placa indicava 620 bahts à noite. Paguei por 3 noites adiantado. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro, uma televisão antiga e uma janela que dava para o estacionamento. Sentei-me na beirada da cama e desliguei meu celular. Aquele simples ato, desconectar-me completamente do mundo exterior, me trouxe uma sensação imediata de alívio, como se eu estivesse prendendo a respiração por meses e finalmente pudesse expirar. Às vezes, o silêncio é a única resposta digna que você pode dar. Tirei minhas roupas úmidas e tomei um banho quente. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, percebi que não me lembrava da última vez que tinha tomado um banho sem a pressão de alguém batendo na porta ou reclamando que eu estava demorando demais. Aquele pequeno quarto de motel, com sua decoração antiquada e colcha desbotada, parecia mais um lar do que minha própria casa nos últimos meses. Naquela noite dormi 10 horas seguidas, algo que não acontecia desde que os pais de Ana tinham se mudado para nossa casa. Acordei desorientado, sem saber onde estava por um momento. Então me lembrei, e estranhamente, em vez de angústia, senti uma paz inesperada. Pedi o café da manhã na pequena cafeteria ao lado do motel. Ovos mexidos, bacon e um café forte. Saboreei cada garfada lentamente, sem a habitual trilha sonora de críticas sobre meus modos à mesa ou meus hábitos alimentares estranhos, como Marta costumava chamar. Durante aqueles 3 dias, fiz algo que não fazia há muito tempo. Pensar com clareza. Revisei mentalmente os últimos 8 meses da minha vida, como quem examina uma ferida infectada que vinha ignorando. Como eu tinha como eu tinha permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Em que momento eu me tornei um estranho na minha própria vida? No segundo dia, comprei um caderno em uma pequena papelaria perto do motel e comecei a documentar tudo. Datas, incidentes, conversas, padrões que antes eu não havia reconhecido começaram a emergir. Não era só que minha família política estava me empurrando para fora, era que Ana estava ativamente abrindo a porta para que eles o fizessem. Lembrei-me de suas defesas constantes, de sua insistência em que eu fosse mais compreensivo, de como ela minimizava o comportamento deles como sendo apenas o jeito deles. A ficha começou a cair. Naquela mesma tarde, peguei meu notebook, a única coisa que eu tinha comigo além das roupas que estava vestindo. Acessei minhas contas bancárias online. O que encontrei me deixou gelado. Pequenos saques semanais entre 50 e 100 reais, que eu não me lembrava de ter feito, coincidiam com os dias em que Ana e Marta iam fazer compras. Eu sempre supus que estivessem comprando comida e itens para a casa,
Mas os lançamentos eram de lojas de roupas e salões de beleza. Não era só que estavam tirando meu dinheiro, estavam roubando minha dignidade aos poucos, me fazendo sentir como se eu fosse incapaz de cuidar das finanças da minha própria família. Investiguei mais a fundo. Nos últimos 6 meses, havia saques de valores mais altos, acima de R$ 500, que eu não conseguia explicar de forma alguma. Enquanto isso, lembrei de todas as vezes que Júnior ou Roberto reclamavam que eu não contribuía o suficiente ou que eu era um aproveitador. A ironia era cortante. Abri meu e-mail, que eu não verificava desde a noite da nevasca. Havia uma avalanche de mensagens, a maioria de Ana e sua família. Mas um e-mail em particular chamou minha atenção. Era uma notificação do banco sobre uma tentativa de alterar minha senha de acesso à conta principal. Alguém havia tentado acessar minha conta usando meu endereço de e-mail, mas falhou porque eu tinha a autenticação de 2 fatores ativada. Aquele pequeno detalhe, aquela camada extra de segurança que eu tinha implementado por precaução, talvez tivesse me salvado de algo muito pior. A sensação de traição era avassaladora. Não eram apenas os pequenos furtos, as palavras cruéis, a invasão do meu espaço. Havia uma tentativa deliberada de me tirar tudo. A ficha caía lentamente, dolorosamente, revelando a verdadeira extensão do que eu estava enfrentando. Na manhã do terceiro dia, enquanto eu tomava meu café na cafeteria do motel, recebi um e-mail de um remetente desconhecido. Era Marcelo, nosso vizinho da frente. Nunca tínhamos sido próximos, mal nos cumprimentávamos quando nos cruzávamos na rua. A linha de assunto era curta e direta. Vi o que aconteceu. O corpo do e-mail era ainda mais conciso. Ricardo, vi o que aconteceu na noite da nevasca. Não é a primeira vez que te deixam para fora. Tenho gravações da minha câmera de segurança de outras 2 ocasiões no último mês. Se precisar das gravações para algum procedimento legal, me avise. Ele anexou um pequeno clipe de vídeo. Cliquei no arquivo com o coração acelerado. Lá estava eu 3 semanas antes, batendo na porta durante quase 20 minutos, enquanto a luz da sala permanecia acesa. Eventualmente, Júnior abriu a porta e, mesmo do ângulo da câmera, pude ver seu sorriso debochado. Não era uma conspiração elaborada contra mim. Era algo mais doloroso. Um padrão de abuso que havia se normalizado tanto que até meus vizinhos conseguiam ver claramente enquanto eu tentava justificar. Lembrei-me de outras coincidências estranhas. Como a chave do meu carro sumia regularmente nos fins de semana, quando eu precisava sair. Como meus documentos importantes apareciam misteriosamente desordenados. Como a senha do Wi-Fi mudava sem que me avisassem. Aquele vídeo era a peça que faltava no quebra-cabeça sombrio da minha vida. Às 3 da tarde daquele terceiro dia, finalmente liguei meu celular. A avalanche foi imediata. 47 mensagens de texto, 28 chamadas perdidas, 13 mensagens de voz. As primeiras mensagens de Ana eram furiosas. Onde diabos você está? Como se atreve a assumir assim? Isso é infantil e dramático. Depois o tom mudou para preocupação. Por favor, responda. Estamos preocupados. Os meninos estão perguntando por você. Só diga que está bem. Finalmente, a súplica desesperada. Por favor, volta. Nós vamos conversar sobre isso. Eu prometo que as coisas vão mudar. Eu te amo. Nós precisamos de você. As mensagens de Júnior eram mais diretas e insultuosas. Covarde, abandonou sua família. Sempre soube que você não tinha o que era preciso. Seguidas por tentativas de minimizar a situação. Vamos lá, cara. Foi só uma brincadeira. Não seja tão sensível. Roberto havia enviado uma única mensagem, fria e calculista. Se você voltar, vamos conversar como homens sobre o que aconteceu. Mas a mensagem que realmente me quebrou foi um áudio de Pedro, meu filho de 8 anos. Sua voz hesitante e chorosa ecoou pelo pequeno quarto do motel. Papai, porque a vovó disse que você não gosta mais de nós. Eu sei que você gosta. A Sofia está chorando muito. Por favor, volta logo. Eu prometo que vou me comportar melhor se foi por causa de alguma coisa que eu fiz. Meu filho de 8 anos havia captado algo que eu me recusava a ver. Eles estavam manipulando até mesmo a percepção
que meus filhos tinham de mim, me culpando por uma situação que eles mesmos haviam criado. Em meio a toda aquela enxurrada de mensagens, encontrei um e-mail do nosso banco, um alerta de segurança sobre uma atividade incomum na conta. Alguém havia tentado fazer uma transferência grande da nossa conta conjunta para uma conta que eu não reconhecia. A transferência havia sido bloqueada automaticamente por exceder nosso limite diário. Liguei para o banco imediatamente com o coração na garganta. A atendente confirmou minhas suspeitas. A conta de destino estava no nome de Roberto Garcia, meu sogro. O valor? 15 mil reais. Quase toda a nossa poupança, o dinheiro que tínhamos guardado com tanto sacrifício para a faculdade dos nossos filhos. Naquele momento, tudo ficou terrivelmente claro. Não se tratava apenas de abuso emocional, de manipulação psicológica. Eles estavam planejando me roubar sistematicamente e me deixar sem nada. Sentei-me na cama do motel, com o telefone em uma mão e a evidência na outra. Pela primeira vez em muito tempo, vi com clareza o que eu tinha que fazer. Respondi a uma única mensagem de Ana. Nos vemos amanhã, às 10 da manhã, na cafeteria central. Só você e eu. Precisamos conversar. Ela respondeu quase imediatamente. Graças a Deus, claro que sim, te amo. Aquelas 3 palavras que antes teriam me reconfortado, agora soavam vazias, carregadas de falsidade. Porque amor não deixa alguém congelando na neve enquanto você bate as mãos com seu irmão e ri. Naquela noite, liguei para um advogado cujo cartão eu havia guardado depois que ele nos ajudou com a compra da casa. Expliquei minha situação e marcamos uma reunião para a manhã seguinte, antes do meu encontro com Ana. Pela primeira vez desde que tinha saído de casa, eu chorei. Não por mim, mas pelos meus filhos, pela família que eu acreditava ter e que agora via claramente que havia sido uma ilusão. Mas as lágrimas que derramei naquela noite não eram de fraqueza, mas de determinação. Às 8 da manhã, encontrei Carlos, meu advogado, no seu escritório. Revisamos todas as evidências que eu havia coletado, os extratos bancários, os e-mails, o vídeo do vizinho, as capturas de tela das mensagens. A cada nova peça que eu adicionava ao quebra-cabeça, sua expressão se tornava mais séria. Você tem um caso sólido para divórcio por causa de maus-tratos psicológicos, ele me disse. E possivelmente uma ordem de restrição contra seu sogro e cunhado. A evidência de desvio de fundos pode até levar a acusações criminais, se você quiser seguir por esse caminho. Eu não tinha certeza se queria ir tão longe, mas saber que tinha opções me deu uma sensação de controle que eu não experimentava há muito tempo. Por agora, vamos nos concentrar em proteger seus bens e garantir que você tenha acesso aos seus filhos, continuou Carlos. Preparei uma petição de guarda compartilhada que podemos apresentar imediatamente. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e um plano claro. Pela primeira vez em meses, eu me sentia armado, não com raiva ou ressentimento, mas com a verdade e a lei ao meu lado. Às 10 em ponto, entrei na cafeteria central. Ana já estava lá, sentada em uma mesa no fundo. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e o cabelo preso de qualquer jeito. Ao me ver, levantou-se de um salto e tentou me abraçar. Dei um passo para trás, mantendo a distância. Graças a Deus você está bem, ela disse com lágrimas se formando nos olhos. Nós estávamos tão preocupados. Os meninos estão sentindo muito a sua falta. Sente-se, por favor, respondi, mantendo a voz baixa e controlada. Nós nos sentamos um de frente para o outro. Pedi um café preto, ela não pediu nada. Onde você esteve? Por que desapareceu assim? Perguntou com uma mistura de preocupação e reprovação. Acho que você sabe exatamente por que eu fui embora, respondi, olhando-a nos olhos. Vocês me deixaram trancado para fora da minha própria casa durante uma nevasca. Você riu enquanto seu irmão me dizia para congelar. Ela desviou o olhar. Foi só uma brincadeira que saiu do controle. O Júnior estava brincando, você sabe como ele é. Nós não pensamos que você levaria tão a sério a ponto de sumir por dias. Uma brincadeira? Repeti lentamente. Também foi uma brincadeira quando trocaram a fechadura sem me dar uma chave nova? Ou quando tentaram transferir 15 mil reais da nossa conta conjunta para a conta do seu pai?
Seu rosto empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Naquele momento, a porta da cafeteria se abriu e Carlos entrou, pontual como tínhamos combinado. Ele se sentou ao meu lado e colocou sua maleta sobre a mesa. Quem é ele? Perguntou Ana, sua voz subindo várias oitavas. Meu advogado, respondi simplesmente. Ana, você está mentindo para mim e nós dois sabemos disso. Eu tenho provas de tudo. Os saques não autorizados, as tentativas de acesso às minhas contas, o padrão de abuso psicológico, até mesmo gravações das vezes em que me deixaram para fora de casa. Carlos abriu sua maleta e começou a colocar documentos sobre a mesa. Extratos bancários, capturas de tela, o depoimento escrito do vizinho. Às vezes, a verdade dói mais do que qualquer mentira que nos contaram. Observei enquanto a cor do rosto de Ana mudava do pálido para um vermelho intenso. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava ler os documentos à sua frente. Isso não é o que parece, ela gaguejou. Eu posso explicar. Não há nada para explicar, respondi calmamente. Eu entrei com um pedido de divórcio. Estes que é que diz divórcio esta manhã. Carlos vai te entregar os papéis oficialmente, mas eu queria te dizer pessoalmente. Divórcio? Ela exclamou alto demais, fazendo com que várias pessoas na cafeteria se virassem para olhar. Você não pode estar falando sério. E os meninos? E a nossa família? Precisamente por causa dos meninos que estou fazendo isso, eu disse. Eu não vou permitir que eles cresçam em um ambiente onde abuso e manipulação são normalizados. Eu solicitei a guarda compartilhada. Você pode aceitar voluntariamente ou podemos deixar isso nas mãos do juiz, que verá todas essas evidências. Ana começou a chorar, mas notei algo estranho em seu choro. Parecia ensaiado, como se ela tivesse antecipado que as lágrimas seriam sua melhor defesa. O que vocês fizeram comigo naquela noite não foi simplesmente cruel, Ana. Foi uma declaração. Vocês estavam me dizendo que eu não importo, que sou descartável, e você concordou com eles. Ela limpou as lágrimas furiosamente. E essa é a sua vingança? Destruir nossa família por uma noite de mau juízo? Carlos interveio pela primeira vez. Senhora, isso vai muito além de um incidente isolado. Temos documentados meses de abuso sistemático e evidências de atividade financeira fraudulenta que pode constituir crime. Ana me olhou, sua expressão mudando da tristeza para a raiva. Você sempre foi fraco. Um homem de verdade teria colocado minha família no lugar desde o começo, em vez de fugir como um covarde. Ali estava a máscara, finalmente caída. Aquela era a verdadeira Ana, a que tinha se escondido por trás de anos de manipulação sutil. Obrigado por confirmar que tomei a decisão correta, eu disse, levantando-me. Carlos entrará em contato com você para os próximos passos. Eu quero ver meus filhos hoje à tarde. Estarei no Parque Roosevelt às 4 da tarde. Se eles não estiverem lá, o juiz saberá que você está obstruindo meu direito de vê-los. Saí da cafeteria sem olhar para trás, mas pude sentir seu olhar fixo nas minhas costas. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional, exatamente como eu esperava. A família de Ana se uniu contra mim. Roberto ligou, deixando mensagens ameaçadoras, jurando que me destruiria se eu seguisse adiante com o divórcio. Marta acionou toda a nossa rede de amigos em comum, espalhando a versão dela da história, me pintando como o vilão que abandonou sua família sem motivo. Júnior até apareceu no meu trabalho, causando uma cena que só terminou quando a segurança o escoltou para fora do prédio. Mas eu tinha algo que eles não tinham, a verdade documentada. O juiz analisou as evidências que Carlos apresentou e concedeu uma ordem de restrição temporária contra Roberto e Júnior. Nossas contas conjuntas foram congeladas para impedir mais transferências não autorizadas e eu recebi o direito de buscar meus pertences pessoais na casa, acompanhado por um oficial de justiça. Aquele dia foi estranhamente surreal. Entrar naquela casa, que um dia foi meu lar, e mal reconhecê-la. Em apenas uma semana, tudo parecia diferente. Minhas fotografias tinham sumido das paredes, substituídas por fotos ampliadas dos netos com os avós. Meus livros, os poucos que ainda estavam fora das caixas na garagem, estavam empilhados descuidadamente em um canto, como se fossem lixo.
Era como se eles tivessem tentado apagar qualquer vestígio da minha existência ali. Mas então eu os vi. Pedro e Sofia correram em minha direção assim que me avistaram. Abracei-os com força, tentando conter as lágrimas que insistiam em rolar. Papai, Pedro sussurrou no meu ouvido, apertando meus braços. Eu sabia que você ia voltar. Eu disse para a Sofia que você não tinha ido embora para sempre. Peguei o essencial. Algumas roupas, documentos importantes, alguns objetos sentimentais que eu tinha escondido, prevendo que algo assim poderia acontecer um dia. Enquanto arrumava minhas coisas, encontrei nosso álbum de casamento escondido embaixo da cama. Folhei-o brevemente, observando os sorrisos, a felicidade aparente, me perguntando em que momento tudo tinha começado a desmoronar. Nós vamos nos mudar, papai? Perguntou Sofia, me seguindo pelo quarto com seus grandes olhos curiosos. Não, meu amor, respondi, tentando manter a voz firme. O papai vai morar em outro lugar por um tempo, mas eu vou vir ver vocês sempre, e às vezes vocês e o Pedro vão poder ficar comigo. Podemos ir com você agora? Perguntou Pedro, seus olhos cheios de esperança. Meu coração se apertou ainda mais. Ainda não, campeão. Tem algumas coisas de adulto que precisamos resolver primeiro. Mas logo, eu prometo. Nos meses seguintes, aluguei um pequeno apartamento perto da escola dos meninos. Não era nada luxuoso, apenas 2 quartos, uma sala modesta e uma cozinha funcional, mas era meu. Cada canto refletia minhas decisões, meus gostos, minha essência. O processo de divórcio avançou mais rápido do que eu esperava. Ana, percebendo que as evidências eram esmagadoras, optou por um acordo extrajudicial. Dividimos os bens, estabelecemos a guarda compartilhada e concordamos com a venda da casa, dividindo os lucros igualmente. Seus pais e Júnior desapareceram tão repentinamente quanto haviam chegado, mudando-se para outra cidade quando ficou evidente que poderiam enfrentar acusações por fraude financeira se eu decidisse apresentá-las.